E para falar no Café Bolinho Teologia de hoje sobre São Francisco de Assis, ao som dessa banda, vem para cá, professor Felipe. Professor, seguinte, vamos... São Francisco, cara, que legal, hein? São Francisco. Você saiu um pouco lá da Bíblia, do Velho Testamento e tal. Mas parece que tem novidade hoje nos desenhos, né? Tem. Que eu tô achando legal que a galera tem mandado mensagem para mim, né? Que o pessoal que assiste, né, os filhos... Criançada mesmo. Criançada, né? Os filhos, os netos, sobrinhos... Às vezes acompanham e gostam dos desenhos, né? Muitos dos desenhos que eu faço com um traço mais antigo, pensando na galera que está assistindo, mas quando era mais novo, se lembrava de determinados estilos de desenho, do começo dos quadrinhos e tal. Mas quando eu percebi, né, que começou a vir mensagens, olha, meu filho gosta do seu bloco por causa dos desenhos e tal... Eu vou começar a fazer um capítulo, um episódio ou outro, né, do Café Bolinho Teologia, um traço diferente para agradar a criançada. E que também, traço né? você vai usar hoje para nós? Então, hoje é um traço mais mangá. Mangá. Né? Então, mangá, você que é mais fã oriental. de mangá, então presta atenção que hoje o Café Bolinho... Os desenhos, são 3 desenhos? Isso. Os 3 desenhos do Café Bolinho Teologia hoje é em estilo mangá. Inclusive, estilo que o Bruninho também desenha, né, Bruninho? O Bruninho manda bem. A gente trabalhou muito tempo no Cantinho da Criança junto. O Bruninho também é desenhista, além de ser guitarrista. Então, vamos lá, então. Hoje, sobre São Francisco de Assis. São Francisco. Vamos pensar o seguinte. São Francisco ele vai nascer ali no século XII, né? 1186, 1183, alguma coisa assim. Então, nós já estávamos, né, no tempo que nós chamamos de Idade Média. Então, olha só que interessante. Nós vemos muitos dos filmes, né? Principalmente eu, desde criança, adorava, né, esses filmes meio temáticos do Rei Arthur. E você vê toda aquela mística medieval, aqueles castelos e tal, e os cavaleiros, e capa, e armadura nos cavalos, e luta contra dragões. Então é muito legal porque realmente floresceu, né, muitos contos, muitas histórias que enobreciam a cavalaria, a classe da nobreza, né, criavam essa mística em torno dos reis, durante muitos contos, né, muitas fábulas, que nós vemos também a presença do cristianismo se espalhando ali durante o início da Idade Média, para atingir os povos, então, pagãos e tal. Então, é legal que São Francisco ele vem já em um tempo de uma Europa já cristianizada, né, com uma influência muito grande dos padres, dos bispos. O Papa tinha um poder muito influente, né? Só que também era um tempo muito precário, vamos imaginar... Inclusive, época das cruzadas. Sim, vamos imaginar... Também é um outro episódio muito interessante, inclusive, do qual ele vai participar também. Inclusive, eu gostaria de encomendar já para você um Café Bolinho Teologia sobre as cruzadas. Vamos fazer. Mas imagina o seguinte, né, o cenário. Você não tem rede de esgoto, você não tem vacina, você não tem aquela farmácia 24 horas que você vai comprar um remedinho de dor de cabeça. Você não tem nada disso. E que qualquer doença pode se agravar muito rápido. Muito rápido. E você espalha ali para sua casa, você espalha ali para sua vila. Né? Você consumir um alimento era algo... Não era tão fácil. Eu vou ali no açougue, compro alguma coisa e levo para casa. Então, tudo era muito contado. Né? Você não podia... O próprio consumo da carne. A partir do momento que você matou o animal... Aquilo ali tem que ser consumido rápido, né? Porque senão começa já a juntar mosca e tal. Então, São Francisco ele vem num tempo difícil, né? Em que, né, tempos difíceis geram homens fortes. No ano 1000 ali, em torno do ano... Era difícil. Era muito difícil. Então, você, principalmente para uma criançada que vai nascer durante o inverno, meu Deus, o inverno lá... Então é legal que esse, né, que vai ser um santo da igreja, ele vem em tempos difíceis. Ele vem quando está acontecendo as cruzadas, ele vem ali na região de Assis, em que a Itália ainda não viveu o seu processo de unificação, né? Tem movimentos, conflitos, guerras entre cidades,
é nesse cenário que chega, né, esse nosso personagem. Podemos até colocar o primeiro desenho. Lembrando que estilo mangá. Olha lá, o aí, nosso criançada. Francisco Cavaleiro. Para quem não sabe, né, São Francisco ele vai ter, primeiro, seu nome é Giovanni, né, Giovanni. João. Né, para Inclusive, nós é o seu aqui, nome é o meu também. segundo nome. Felipe O pessoal que não Giovanni. sabe, meu nome é nome composto, Felipe Giovanni. E aqui nós temos o mapa aqui, né, da Europa, na Idade Média. Nós temos aqui a cidade de Assis. E é interessante que quando Francisco vai chegar na sua idade adulta, está acontecendo um conflito entre Assis e Perúdia. Então nós temos ali um período de guerra. Durante um tempo, Assis vai perder batalhas importantes e Francisco vai estar nessas batalhas e vai ficar um tempo como um cativo, né? Vai ficar refém ali, porque a sua cidade está perdendo batalhas, vai ficar muito fragilizado. O seu pai, né, vai pagar o resgate, ele vai voltar para casa. Porém, você servir, você fazer parte da cavalaria é algo muito nobre. E, né, até então, né, Giovanni, né, que depois o pai dele, por voltar da França, né, vai mudar o nome dele, né, para Francisco e tal. Ele vai querer que o filho... que Francisco se tornou esse nome Francisco, porque na verdade era o francês. É, né? O francês, né? Depois que na etimologia da palavra e da expressão, o francês acabou se tornando o Francisco. Ou Francisco. E aí é interessante que ele vai, né, tentar participar da Quarta Cruzada, porém, né, por causa também diz assim que ele não devia ter uma saúde lá de ferro, né? Ele vai tentar participar desse movimento. Para a família dele é uma honra, porque o pai dele era um mercador muito bem sucedido, uma família muito influente, mas não vai dar certo. E é nesse processo de viver uma derrota, né, a família já está fragilizada, porque, poxa, o filho devia voltar como um herói de guerra, né? De repente você tem uma outra cruzada, você tem pessoas que estão indo, né, para cá, para a região de Israel, para libertar, né, os locais santos, e aí dá errado de novo. Caramba, né? Ele devia ser um herói, não está dando certo. E é neste momento que ele começa a viver o seu real processo de conversão e começar a se abrir ao que Deus, né, quer para ele. Então é interessante que ele começa aí a jogar fora esse sonho de ser um cavaleiro, como muitos jovens naquela época, muitos nobres, né? De você vai lutar pela Terra Santa, você vai carregar a cruz, né, aqui no peito, você vai ser um grande herói. E aí, que aos poucos, ele começa a mudar o seu comportamento. Vamos passar o próximo desenho, por favor. Lembrando que você é o nosso Papa Inocêncio III. E é interessante que aí, quando nós já entramos, né, nessa transição do século XII, né, para o século XIII, nós temos essa figura do Papa Inocêncio, que ele vai ser um dos grandes papas, ele vai elevar, né, o poder da igreja, a influência da igreja. E é interessante que durante esse tempo, quando Francisco já começa, né, a sua vida, né, dedicada à ordem, né, dos frades menores, assim, né, vai se dedicar, né, a cuidar dos mendigos, a cuidar dos forasteiros, dos doentes e tal. Muitos faziam isso também, só que de uma maneira muito radical. Então é interessante que para, digamos assim, o alto clero da igreja, quando Francisco começa a ganhar fama, as pessoas a princípio tinham medo dele, porque existiam muitos radicais que eram contra a igreja. É igual quando nós vemos hoje, né, na internet, as pessoas querem ser mais santos que a igreja, né? Ah, porque o Papa é isso, ah, porque o Bispo é isso, ah, porque o Padre é isso, ah, porque não sei o quê. São os reformistas. Isso.
Exatamente. E aí você tinha movimentos muito radicais que criticavam a igreja e queriam ter uma vida de, digamos assim, né, volta às origens, como era a igreja no tempo dos apóstolos. Só que a igreja de Cristo, ela nunca foi uma igreja de reforma. Ela foi crescendo, se desenvolvendo de acordo com a necessidade do nosso tempo. Toda né? mudança da igreja, ela levou anos, levou anos, séculos. Então é legal acontecer. Que nesse tempo vai existir um entendimento sobre a vocação, né, de Francisco, que ele não é um reformista, é um restaurador, vamos dizer assim. Ele vai ser um outro braço da igreja, vai alcançar outras pessoas, né, que realmente sofriam, né, com as condições precárias daquele tempo. Então é interessante que ele começa a se tornar aquele herói que ele queria, mas de uma forma que Deus tinha inspirado, né? Deus tinha pensado para ele. Podemos até... Terceiro desenho, por favor. Lembrando que o estilo mangá está imperando no Café Bolinho Teologia de hoje. Você que pediu, foi um pedido das crianças, viu, gente? As crianças que acompanham o programa. Muito bacana isso. Ô, tio Felipe, dá para fazer estilo mangá? Então esse é o nosso São Francisco, estilo mangá. E esse é o nosso São Francisco, que é interessante que a roupa dele, né? Hoje nós temos na Ordem Franciscana, a galera de marrom e tal. Mas o interessante é que a roupa dele era um tanto de trapo que ele achava, que ele costurava, ele jogava no corpo, assim ele ia caminhando, ia servindo. Temos a participação dele, né, no movimento das cruzadas, mas que ele vai tentar levar, né, a palavra de Deus para os muçulmanos aqui. Ele vai ser recebido. Um encontro épico, né, entre Francisco e Saladino. Exatamente. Né? Você precisa trazer para nós um Café Bolinho Teologia especificamente sobre cruzadas. E esse momento de Francisco e Saladino. E é interessante que ele vai ser recebido pelo sultão ali no Egito. Ele vai, né, participar de eventos importantes ali, dependendo do país de origem, vai chamar a cidade ali na costa aqui da antiga Canaã, né, cidade de Acro ou Acre, né, onde teremos batalhas importantes. E ele vai fazer essa função do pacificador. Ele vai participar desse processo, mas levando essa proposta de paz. Então, que é um desafio para nós até hoje. Então, é interessante que Francisco ele vive essa jornada do herói. Ele imagina ser um super-herói, ele imagina participar de eventos importantes do seu mundo, só que essa fantasia é deixada de lado e Deus começa a moldar ele, não só um herói, mas um herói e santo. Gente, dá uma sacada aqui no mapa, dá uma olhadinha aqui, ó. Assis está aqui, já fomos muitas vezes em Assis. Olha onde está Israel. Esse aqui é o mar Mediterrâneo, tá bom? Olha só, é muita coisa, gente. Para sair daqui de Assis, primeiro tem que atravessar praticamente a Itália toda. Ou vem pela água, passando aqui pela ilha de Creta, a Grécia está por aqui, né? Grécia, Corinto, vem parar aqui, olha, mais ou menos o porto aqui de Cesareia Marítima. Ou então dá uma baita de uma volta, passa por esses canais aqui mais estreitos e chega até aqui. Então, imagina o que é passar por povos bárbaros, por tempestades de mar. Então, nós estamos falando de uma pessoa, de um santo, que na verdade é um grande herói. Né? Nós podemos até atribuir a Francisco de Assis também o título de herói, porque participar efetivamente de uma guerra santa, de várias cruzadas que já houveram, né? Ele pôde participar de uma, só que indo na condição de pacificador, é uma coisa assim... tarefa muito mais difícil, né? Sabe, eleva a condição de santo para outros patamares de São Francisco. Por isso que São Francisco de Assis, ele é respeitado por todos os povos, todas as religiões, todas. Por isso que a oração de São Francisco tornou essa música cantada por todos os povos. É impressionante.
Parabéns, obrigado, hein? Eu que agradeço. www.professorfilipsantos.com.br. Quantas aulas temos lá? Já chegamos ao total de 100 aulas. 100 aulas. Temos ao total de 8 módulos. A pessoa que entrar aqui nesse site quiser aprender mais sobre a história da igreja, a história da Bíblia, o início ali da igreja, o que a igreja ensina, né, dentro do campo da teologia. Né? Eu costumo dizer, né, que a teologia é como uma receita de bolo. São vários ingredientes ali, né, e quando você obedece à receita, você tem algo maravilhoso, né? Então, ali nós aprendemos sobre o apostolado de Paulo, nós vemos ali o início da igreja, né? Tem um módulo específico sobre Atos dos Apóstolos, Mariologia, o que a igreja ensina a respeito de Nossa Senhora, sobre os anjos, né? Tem um módulo Angiologia, né? Sobre fé e política, em tempos complicados, né? Que nós vivemos, de muitas guerras políticas, né? O que a igreja orienta ao cristão? Como é que o cristão deve participar de tudo isso, né? Então, é legal que tem muita coisa ali para a gente aprender mais sobre a história da nossa fé, né? E como, né, passar isso adiante para a próxima geração. Então, entra agora aí, www.professorfilipsantos.com.br. Como ele já disse, mais de 100 aulas à sua disposição. Você pode ser um assinante desse canal, é um canal, né? É um canal. E você vai entender como é importante a gente aprender mais coisas, para poder pregar com mais autoridade, com mais conhecimento. Então, você precisa, assim como eu também, todos nós, precisamos aprofundar um pouco mais a nossa fé, tá bom? E se aqui no programa já foram 180 cafés, bolinho e teologia, foram 180 temas diferentes, e nós temos mais de 100 aulas. Aulas de quanto tempo cada uma, mais ou menos? Essas são mais curtinhas, em torno de 15 minutos 15 ali. minutos. Então, cada aula em torno de 15 minutos. Tem aula de 20, de 25 minutos. Mas é maravilhoso, gente, tá bom? E se quer seguir também nas redes sociais, @Prof. Felipe Santos. Entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Esse foi Professor Felipe Santos.